eu evoluí na guitarra tocando aquilo que eu gosto, tá, cara? E eu evoluí de verdade, a ponto de hoje viver de música, de ser professor, de ser mentor de guitarristas aí com mais de 4.500 alunos. E aqui eu vou te contar, cara, como você pode evoluir na guitarra também, tocando o que você gosta, sem precisar estudar aquelas coisas exorbitantes, caso você não queira. E caso você não queira ser um guitarrista profissional também, né, que eu acredito que é o que a maioria das pessoas que têm um instrumento não querem ser, né? Às vezes o cara só quer tocar legal na igreja, tocar de forma legal na banda, fazer um play interessante. Mas isso que eu vou te falar aqui, cara, pode te ajudar. Eu não tenho certeza se está gravando, eu vou conferir. Está gravando. Cara, a gente que produz conteúdo várias vezes, eu já gravei vídeo, na hora que for ver eu tinha colocado em time-lapse, né, para gravar em câmera lenta. Ou já gravei com a câmera desligada, então tem que conferir. Mas enfim, cara, a gente infelizmente, hoje em dia, com o excesso de informação que a gente tem, cara, você quando decide estudar guitarra, você tem N possibilidades. É uma infinidade de coisas mesmo, cara. Você vai para várias áreas diferentes. E eu entendo que é muito interessante, tá? A área da música, ela é muito abrangente. Só que aí, o guitarrista que está querendo começar o estudo, ele acaba se perdendo, cara, numa falácia de que ele tem que saber de tudo, tá? Uma falácia de que o cara ele tem que ser versátil, de que ele tem que tocar todos os estilos. E por que eu não concordo com isso? Cara, você tem que ser versátil se você é um guitarrista sideman, mas ainda assim que você pega vários estilos para tocar. Eu conheço guitarrista sideman que o cara só vai tocar blues, ou que o cara ele é do pop, então ele está ali tocando pop, rock e sertanejo. Cara, isso é muito fácil de tocar, tá? Tem guitarristas que eles são focados especificamente pro estilo nordestino, por exemplo, como esqueci ao certo, cara, a levada. Esqueci ao certo o nome da levada, cara. Tava na minha mente aqui agora. Esqueci. Mas você sabe lá das músicas nordestinas, né? Baião, aquela... Esqueci o nome dessa levada aqui, cara. Esqueci mesmo. Mas, enfim, não vou ficar tentando lembrar. Mas, se você não é esse tipo de guitarrista, cara, se, por exemplo, você toca na sua igreja, você vai tocar lá worship, vai tocar, às vezes, um pop rock, vai ter que fazer um solo ali... Ou se você toca por hobby mesmo na sua casa, cara, você só quer tocar as músicas que você gosta, colocar um improviso legal, você não precisa acreditar nesse mito, cara, de você tem que saber tudo. Não, existem poucas coisas que você precisa saber que vão te tornar um guitarrista completo, tá? Eu costumo dizer que o que é básico, que o que é base, é nossa obrigação saber. O que é base na música? Pô, o cara tem que saber um campo harmônico. Conheço gente que tá na guitarra aí há 10 anos, cara. Se perguntar o campo harmônico de Ré, o cara não sabe. Ah, toca em Ré aí pra mim. Ah, quais acordes que é? Pô, tem que saber, meu irmão. Campo harmônico é a base, escalas, intervalos, tá? Por quê? Porque isso aqui é o que você reúne para conseguir tocar de ouvido, para conseguir tocar sem depender de cifras, para conseguir improvisar. E quando eu digo improvisar, não é ficar subindo e descendo escalas, é passar o que está na sua cabeça para o braço da guitarra. Isso aqui é um ponto básico que você tem que saber. Mas aí a gente entra na questão do estudo, cara. Mais importante do que você ficar, muitas das vezes, estudando coisas complexas demais, eu vejo o cara que quer pegar empréstimo modal, estudar harmonia modal, estudar jazz, estudar fusion, só porque ele ouviu falar que aquilo é legal, mas não porque o cara gosta de verdade. Se você gosta de verdade, você tem que estudar. Eu não estou aqui abrindo as portas para escancarar a mediocridade de você ficar sempre no mesmo nível. O que eu estou falando é, cara, se você está estudando que você não gosta, vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque você não vai se sentir motivado. Você vai passar, às vezes, 1 hora, 2 horas por dia estudando. Eu acho que você não vai passar esse tempo todo. Acho que você vai passar, sei lá, cara, meia hora por dia, 1 hora por dia estudando. É raro alguém que tem 2 horas por dia para estudar guitarra, né? Falando desse jeito. Não porque você não é comprometido. Não quis dizer isso, caso deu a entender. Mas, às vezes, a pessoa ela vai passar muito tempo estudando uma coisa que ela não gosta e que ela não vai usar. E aí depois surge uma interrogação terrível e uma sensação de vazio com a pergunta do por que eu estou estudando isso? Para quê? Então, antes de começar qualquer estudo, é interessante você se fazer essa pergunta, porque aí você não cai nessa armadilha. Eu já caí nessa armadilha, tá? Cara, teve certa vez que eu não gosto, tá? Não é que eu não gosto,
Mas eu não me interesso, eu sei fazer, eu entendo os conceitos, mas eu não me interesso em ouvir e tocar estilos musicais complexos demais. Não me interesso. Só que teve uma época que eu estava estudando esse tipo de coisa, por quê? Porque eu achava que eu tinha que saber tudo. E aí ainda mais no meu caso, por ser professor de música, eu ainda pensava que eu tinha que saber tudo, cara. Só que aí, depois de passar alguns meses estudando, já ensinando aquilo, fazendo conteúdo, eu olhei e falei, cara, eu não gosto disso. Eu não uso isso no meu dia a dia. Não aparece um aluno procurando por esse tipo de tema. E quando eu posto sobre isso nas redes sociais, não dá engajamento nenhum. Por quê? Porque era algo complexo. Por quê? Porque era algo que não combinava comigo. Então, o ponto central que eu quero chegar nessa conversa é, cara, eu sei que você começou na guitarra por conta de alguns estilos musicais. Por exemplo, eu comecei na guitarra principalmente por causa do rock. E não o rock pauleira, cara. Eu sempre gostei do rock mais pop, assim, né? Vamos dizer. Como Bon Jovi, cara. Curto demais Bon Jovi. Curto demais Guns N' Roses, The Calling. Depois eu comecei a frequentar a igreja quando eu era adolescente. E vieram as bandas de rock cristão, Oficina G3. Juninho Afran foi o cara que, principalmente, na hora que eu olhei ele tocando, eu falei, cara, eu quero ser guitarrista. Isso eu tinha 12 anos. Nem sabia o que eu queria da vida. Mas eu olhei e falei, um dia eu quero ser isso aí. E cá estou eu hoje. E esse estilo, basicamente, foi o que moldou a minha mente, cara. Depois, por volta de 2016, 2017, eu comecei a ouvir um pouco mais de folk, comecei a ouvir um pouco mais de indie. Vertentes do blues, eu nunca fui aquele cara de ouvir o blues raiz, mas eu ouvia coisas que traziam intenção blues, por exemplo, John Mayer, por exemplo, o próprio Bon Jovi nos solos lá do... Esqueci o nome do guitarrista do Bon Jovi, cara. Esqueci mesmo, não vou me lembrar. Mas ele traz muita intenção blues nos solos dele. Então, à medida que você vai pegando esse tipo de coisa, cara, você começa a trazer as referências para o seu play. Lazer Lloyd é um cara que eu curto muito, é um senhor que toca guitarra pra caramba. Mas onde eu quero chegar? Estude para tocar o que você gosta. Por quê? Porque aí você começa a entender de fato, cara, aonde você quer chegar. Aí as coisas elas começam a fazer sentido, tá? Por exemplo, cara, das coisas que eu mais gosto de tocar são coisas simples. Ó. Vou colocar uma base aqui que vai estar rolando uma progressão muito simples de primeiro grau, quinto, segundo e quarto. E o meu negócio mesmo é vir cá e tocar, mandar as minhas referências. Ó. Aqui tem referência, cara, de muita gente. Tem referência do Matheus Assato, tem referência do... Eu acho que é Rick Salmoura, o guitarrista do Bon Jovi. Eu acho, esqueci o nome dele. Tem referência do Lazer Lloyd, tem referência do John Mayer, cara. Então, à medida que você vai tirando das coisas que você gosta e vai tocando as coisas da forma que você gosta, vai ficar legal. Você vai trazer o que a gente chama de identidade musical para a parada. Só que isso só se desenvolve na medida que você vai experimentando mesmo. Você vai entendendo o que você gosta. Cara, eu gosto muito de um play onde eu valorizo as notas longas, onde eu valorizo os bends. Por quê? Porque eu acho que isso combina mais com o meu som. Então, toda vez que eu vou tocar, eu vou trazer isso. Cara, e o principal disso aqui é você estar satisfeito com o seu play, tá? Eu sei fazer coisas muito mais complexas, eu sei usar harmonia rebuscada, mas não combina com a minha forma de tocar, e eu não quero. Então você tem que estar satisfeito com o seu play. Eu não estou nem aí se isso aqui vai soar básico, eu quero que
me represente. Se eu gosto de uma música que fique ali dentro daquele quadrado que a gente já está acostumado a ouvir, eu gosto que soe assim, cara, por que que eu vou mudar o meu estilo, a minha forma de tocar, mudar aquilo que me fez querer tocar um instrumento, só porque eu ouvi outras pessoas falando? Não, você tem que ir de acordo com aquilo que você gosta, tá? Então, eu acho que esse é o ponto principal da coisa. Então, cara, se você estudar o que você gosta, você vai conseguir evoluir no instrumento, muito mais fácil. E é claro que existem coisas que são a base, tá? Como eu te falei, se você não dominar escalas, escala maior, menor, pentatônica, intervalos, se você não aprender o campo harmônico, dominar muito bem, se você não desenvolver a sua percepção musical, cara, e a sua criatividade para passar o que está na sua cabeça para o braço do instrumento, você sempre vai ficar estagnado, tá? E caso você não queira ser esse guitarrista que chega na igreja para tocar e fica tocando tímido, com vergonha, com medo de errar, aquele cara que já toca há 10 anos ali e está sempre fazendo a mesma coisa, eu posso te ajudar a resolver isso dentro da comunidade DS Guitar. É o meu acompanhamento, tá? Lá dentro você vai ter tudo que você precisa para tocar sem cifras, tocar de ouvido e improvisar de forma musical, se tornar um guitarrista completo. Só que o diferente é que você vai ter o meu acompanhamento, tá? Então você vai ter o meu direcionamento, eu vou analisar você tocando, corrigir os seus erros, te dizer o que você precisa fazer. Então é diferente de tudo que você já viu, tá? Para conhecer essa comunidade, esse treinamento, é só você clicar no link que está aqui na descrição e vir fazer parte. No mais, é isso. Seja feliz tocando o que você gosta. Se inscreve nesse canal e deixa seu like.